queria trazer aqui mais um questionamento para o pastor. Pastor, recentemente houve uma polêmica envolvendo o senhor que eu considero absurda, eu considero um ataque à liberdade religiosa, por mais que você possa ter, né? Eu não gosto da pregação, eu não gosto das palavras utilizadas, das metáforas, que não é o meu caso. Eu acho que assim, você está livre para falar o que você quiser lá, é o teu ambiente, você tem camadas e camadas de proteções constitucionais que deveriam ser respeitadas e que foram vulgarizadas, que foram tornadas, né, o símbolo do ataque que a gente está vendo hoje, que ocorre sistematicamente contra qualquer pessoa que emite, né, uma opinião. E eu queria dar oportunidade para você falar a respeito dessa questão que envolve, inclusive o Flávio Dino, a gente tem o tweet aqui, durante uma pregação, o senhor falou: Senhor, mata os meus inimigos, quebra os dentes deles, falta a gente orar, sim. Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula, sabe, Senhor, prosta enfermos nos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso daí foi num podcast, né, Tretas e Diálogos, gravado em 17 de maio. E o Flávio Dino, coloca de novo o tweet, ele falou: está na Bíblia a lição de Jesus Cristo, príncipe da paz. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. A frase que incita a violência anticristã e criminosa, por isso mandarei hoje para a Polícia Federal. Lembrando que comunista é tudo ateu por definição, tá? Então ele está citando aqui, mas ele não acredita em nada disso. Mas eu queria ouvir você, pastor. O grande problema dessa fala é a presença do Nicolas. Então, nós já estamos numa ditadura, como foi dito na abertura do programa, isso é fato, e vai cercear todas as nossas liberdades, inclusive a nossa liberdade religiosa. Por isso que um pastor como eu precisa aposentar. É sobre o Bolsonaro, que é um entusiasta, a defesa do seu líder, que é Bolsonaro. Acho que tá a questão é o que eu disse. A grande ali disse querer contra mim fato recado para nada. Mas, né, a gente estava num contexto de evangelização. O Nicolas estava falando justamente isso, né? Vocês ministros não são deuses. Se Jesus aparecer a vocês, vocês vão se prostrar. Ele é o Criador, ele é Rei. E eu emendei essa fala dele dizendo: nos falta fé para orarmos as orações dos salmistas, que é Salmos capítulo 3, né? Se a Polícia Federal vier na minha porta, eu em respeito às instituições, irei com o meu advogado, mas eu vou com a Bíblia do lado, né? A Constituição, o Código Penal, a Bíblia do lado, para ver se a Polícia Federal tem algum departamento sobre crimes celestiais. Porque o Salmos capítulo 3 diz exatamente o seguinte: não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, arrebenta a mandíbula dos meus inimigos, quebre os dentes dos ímpios. E nesse contexto, justamente, é o salmista pedindo para Deus afrontar a influência dos inimigos, porque aquela influência ela é injusta. Mas, assim, hoje, né, nessa insegurança jurídica que nós vivemos, não importa mais absolutamente nada, porque me parece que é assim: dai-me a pessoa e eu invento o crime. Mas se eu for preso ou questionado juridicamente por causa disso, vou como homem, vou como servo de Deus, vou como brasileiro, vou como pastor e não me envergonharei por isso, né? Me envergonharia se eu fosse preso como um bandido. Agora, ser preso por confrontar uma estrutura iníqua, corrupta, né, e ditatorial que se estabeleceu contra nosso país, seria absurdo se nós ficássemos calados, né? O senhor está confrontando essa que você chama de estrutura iníqua, ditatorial, com um salmo da Bíblia, né? Então a Bíblia parece que virou ataque às instituições também. Eu acho importante esclarecer isso, porque as pessoas elas pegam só alguns recortes e assim, não dá para ler, G1. E a recomendação que eu faço: parem de ler G1, parem de acreditar no William Bonner, parem de ler o UOL. A redação do UOL quer ver a cabeça do pastor numa estaca. E eles usam qualquer subterfúgio para demonizar a pessoa.
eles fazem isso sistematicamente com inimigos que eles escolhem. É o inimigo do momento. É a fala que viralizou. Isso daí tinha sido falado há muito tempo. Muito mais tempo. Isso daí voltou. É que nem cancelamento de Léo Lins. São ondas que vêm do passado. E por uma conveniência, esse pessoal vai atrás para cancelar, para prender, para aterrorizar. Quer dizer, a gente não pode dar audiência para esses canais. Esses canais estão podres. É gente corrupta, moralmente e também de outras formas. Intelectualmente. Tem que ir mais de 83, mas usa pro mal. Mas ó, hoje... galera que fala que não, porque a Bíblia, o Jesus falou que todo mundo é igual, que a gente tem que amar todo mundo, e que é tudo bonitinho, tudo pacífico. Cara, se soubessem os versículos, assim, pesados que tem mesmo, sabe? Que nem esse mesmo que o próprio pastor cita nessa ocasião. É assim, eu não sou nenhuma religiosa, mas o que eu vejo de todos os meus colegas religiosos, e a G vai comprovar o que eu tô dizendo, essa história do Jesus bonzinho não existe. Jesus é justo. Eu vim trazer a guerra. Exatamente. Isso está no Evangelho. Ele é justo, a questão é muita questão de contexto. Você ama seu inimigo. Pacifista. É muito simples a mensagem cristã. Você ama seu inimigo? Ama. Mas você abre os braços pro seu inimigo enfiar a estaca no seu coração? Não! Se um cara vem com a estaca em cima de você, você luta com a espada. É nesse sentido que Cristo falou, vim trazer a espada contra a iniquidade, contra a injustiça, não é nenhuma contra questão de a contexto. opressão. É nesse sentido, é simples assim. Não é nem só uma questão de contexto, é uma questão conceitual. Inclusive, assistam um Além do Ponto G de ontem, que eu falo justamente sobre isso. Eu falo sobre a corrupção da linguagem. Não é uma questão de contexto, é uma questão conceitual, de significado da palavra. O amor cristão significa que eu não desejo que o outro vá para o inferno. É isso que é amar ao próximo. E as pessoas confundem com um amor romântico, de sessão da tarde, aquele filme cuticute. Não é isso que é o amor. Então, como o que acontece é que essas instituições autoritárias, a exemplo do STF, se valem dessa coisa obscura, desse relativismo, para implantar uma ditadura e com isso começar a promover caçadas com 2 S e caçadas com C cedilha, a figuras como o pastor, por exemplo. Eu queria aproveitar, Adriles, eu preciso encerrar. O que Cristo está dizendo, basicamente, é Bolsonaro e Jovem Pan, vocês amem o inimigo, mas não deem o pescoço pro carrasco te cortar e sorrir pro inimigo. É basicamente isso. E eu digo mais sobre isso no meu programa hoje, 8 horas da noite. 8 da noite. Adriles, sobre tudo, 8 horas da noite. Vou me aprofundar nesse assunto. Você acha que é só você que faz propaganda? Eu faço também. 8 horas